Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para falar de um assunto que eu acredito que seja um assunto assim bastante comum nas conversas e também acontece com muitas pessoas, que é gastrite. Mas eu tenho percebido que as pessoas quando entram em contato comigo, né, pelo WhatsApp, né, e conversando, etc., elas têm dito, falando das suas dores, falando das suas preocupações, seus sofrimentos, pedindo alguma orientação. O que eu tenho percebido da maioria delas é que elas cuidam de todo mundo, se preocupam com todas as coisas e esquecem delas próprias. Eu tenho observado isso. Então eu queria deixar isso aqui assim para você poder pensar. Será que você tem realmente pensado em todo mundo, tem se preocupado e se ocupado por todo mundo, por familiares, amigos, trabalho, etc., e tem esquecido de você? Porque se nós não cuidarmos de nós mesmos, nós não vamos poder dar o nosso melhor para ninguém. Então, cuidar de si próprio não é egoísmo, é uma necessidade, até para garantir um relacionamento melhor com aqueles que dependem de nós. Então, fica aí esse lembrete, fica aí essa possibilidade de você pensar um pouquinho mais sobre isso. Porque eu tenho observado que muitas pessoas estão caindo, né, nesse erro, assim, entre aspas, né, às vezes até sem perceber. Bom, mas falando então sobre gastrite. Como é que é? Né? O que é gastrite? Por definição, é uma inflamação ou uma infecção no revestimento do estômago, nas paredes do estômago. Pode ser agudo, né, por um tempo determinado, em função de alguma situação específica, ou crônico, se a situação vai se prolongando, né, e vai se estendendo assim, por tempo determinado. Então, a gastrite tem a ver com muitas coisas emocionais. Eu não vou aqui me deter nas questões fisiológicas, nem médicas, né? Nem sou da área para falar, mas eu quero falar das implicações emocionais que podem desencadear a gastrite, tá bom? E aí, muitas pessoas falam assim, estou com gastrite porque eu me alimento mal, ou porque eu bebo, ou então alguma medicação aconteceu, né, por algum tempo. Tudo bem, isso até pode realmente ser uma causa. Mas, na maioria das vezes, né, a causa principal é emocional. Ela começa nas emoções, no desequilíbrio emocional, que acaba refletindo no corpo e em algumas pessoas, por algumas razões que são específicas e genéticas, né, por muitas variáveis, pode acometer o estômago. Porque a forma como o estômago assimila os alimentos, né, tem muito a ver com a forma como você assimila as ideias, como você assimila as experiências, né, e digere, entre aspas, o que acontece com você. Nessa ligação direta, né, tenho sempre falado aqui ligação do corpo, da alma, do espírito, né, como uma relação de interdependência. Então a gente pode ver muitas vezes alguns comportamentos, alguns pensamentos que podem culminar então na gastrite. O estômago tem a função de digerir os alimentos, né, através dos sucos gástricos, ele vai ali digerindo e preparando esse alimento para ir para o intestino, onde ele vai ser assimilado e metabolizado. Então tem uma função muito específica. E quando acontece uma inflamação ali nessa região, né, causa então esse desconforto. E o nosso corpo então precisa de nutrientes, né? Todo mundo sabe disso. Nós precisamos de uma alimentação saudável, porque as nossas células, os nossos neurônios precisam também de se alimentar. Mas só que não é só o corpo que precisa de alimento. A nossa psique, nossas emoções também precisam de alimento. Nossa vida mental precisa também de ser bem nutrida e bem alimentada. E é aí que as coisas começam. Porque quando você tem inflamações, normalmente são pessoas inflamadas, né? Vamos dizer assim, na sua forma de ser. Então são pessoas que guardam raiva, guardam rancor, têm muita dificuldade de lidar com a ira. Ou então pessoas que são hipersensíveis, daquelas que se magoam com muita facilidade, mas guardam aquele rancor, guardam aquela raiva, guardam aquele ressentimento, né? Aquela má palavra que recebeu, fica ali na cabeça, fica na memória, machucando ali aquela pessoa que ela não coloca para o outro, né? Não expõe,
né, o que está sentindo. Então ela vai, na verdade, alimentando a mente, alimentando as emoções com esses sentimentos, com esses pensamentos que são tóxicos. E isso vai inflamando, vamos dizer assim, entre aspas, a sua vida emocional e a vida de relacionamento. E se isso for muito profundo, muito intenso, acontecer um desgaste muito grande e dependendo também de muitas variáveis, isso pode ser refletido exatamente no seu estômago, que é o lugar onde o alimento físico é também digerido. Então, se você não digere bem aquilo que acontece com você, suas experiências, você vê isso como uma forma tóxica e uma forma, né, desagradável, desconfortável, isso pode se refletir também na sua forma de digerir os seus alimentos, né, que você ingere. Então, você vai para um lugar, vai comer uma pizza, come 2 pedaços e vai passar mal. Vai para outro lugar, não pode tomar alguma coisa porque é ácido, não pode comer não sei o que tem que ter pimenta. Então você fica limitado. Até porque todas as relações e todos os encontros nós temos o costume de comer alguma coisa, né? Seja em casa, seja na rua, no cinema, está sempre inventando alguma coisa ali para poder se reunir em volta de uma mesa. E a pessoa fica super limitada por isso, porque sente dor. Está em jejum, sente dor, come alguma coisa, sente dor, então não sabe nem o que vai comer e nem como é que vai fazer com essa situação. Né? E os sintomas costumam ser de queimação, de náusea, né? De muitas outras coisas que podem acontecer que não é legal. Então, essa sobrecarga de desconforto causa, né, esses problemas. E tem pessoas até que falam assim, mas eu não engoli essa história. Ou então falam assim, nossa, mas eu engoli seco. Então são formas, né, até de se comunicar no coloquial para falar dessas coisas que são mal engolidas, né, vamos dizer assim, mal digeridas e que acabam, né, provocando o que eu estou chamando aqui simbolicamente de uma indigestão mental, uma indigestão emocional, que vai se refletir exatamente na gastrite. Então, um dos sintomas físicos, as pessoas queixam de queimação. Né? Então, o que é uma queimação? O que está inflamado dentro das suas emoções? O que está queimando? O que está te machucando? Né? O que está no seu coração te incomodando? Né? Que precisa ser resolvido, ou que precisa ser retirado, precisa de ser ressignificado de alguma forma. Pensa nisso, que isso pode estar causando essa queimação no seu estômago. Então, náuseas, né? Um sintoma horrível, que é a sensação de querer vomitar, mas não conseguir, sensação de querer ficar livre daquela situação, né? Então é um desconforto horrível, né? Fisicamente e mentalmente também, que é a sensação de desconforto, de mal-estar, você quer falar, mas não consegue, você quer resolver também, mas não consegue, fica ali no meio do caminho, é uma coisa horrível, realmente, né? Então, tudo que acontece na nossa vida emocional, ela é refletida na vida física, né? Então, você perde o apetite para comer, você perde o apetite para se relacionar, você perde a vontade de fazer as coisas junto com as pessoas e tudo fica num bolo só, numa coisa assim que é muito desagradável, né? E muito chata mesmo. Então, você precisa de lidar com as emoções de uma maneira um pouco melhor. Ser omisso não é legal, porque você sabe que essa omissão vai te causar um prejuízo grande. No outro extremo, ser agressivo, né, falar as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira, também não dá, porque até essa raiva pode aumentar até a quantidade de ácidos gástricos, né, e então não vai dar certo também, de suco gástrico. Então, não vai ser legal. Então, o ideal é ser assertivo. É falar o que precisa ser dito, resolver o que precisa ser resolvido, mas de uma forma calma, de uma forma tranquila, transparente, que aí você vai colocar para fora, vamos dizer assim, literalmente, o que está te incomodando, vai se sentir depois bastante aliviado por dizer e resolver a questão, e aí as coisas vão poder se acalmar e o seu estômago também vai se acalmar, e a forma como você vai digerindo os alimentos, e nem você vai se tratando nessa alimentação que é tão prazerosa, né, da gente fazer, vai também vai entrar no normal. Né? Então, o que eu sugiro é que você faça essas reflexões e faça mais uma sugestão. Quando estiver fazendo uma refeição, fica 100% presente,
Faça uma refeição com calma, com tranquilidade, com paz. Se tiver gente conversando, que sejam conversas boas, que sejam conversas agradáveis, porque quando a gente começa a brigar na hora da refeição, ver uma notícia ruim na hora da refeição, e aquelas coisas, né, que você vai engolindo junto a comida com aquela notícia ruim, vai engolindo junto a comida com aquela raiva, ou então está comendo, nem saboreia o alimento, está ali no WhatsApp resolvendo uma questão, no telefone, não sei o quê. É muito desagradável, é muito ruim. Você está se alimentando de uma forma tanto física quanto emocional errada, que não vai te trazer saúde nem vai te trazer bem-estar. Então, eu gostaria que você pensasse nessas coisas. Se gostou do vídeo, acione o sininho, faça a inscrição, dê o seu like. Pode entrar em contato comigo que eu respondo todas as perguntas, né, que me fazem. Posso demorar um pouquinho, mas eu respondo. E assim a gente vai se relacionando, vai se conhecendo e se ajudando também mutuamente. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.